Meus amados irmãos, semana passada nós falamos terminamos, acerca da falsa santificação. E hoje nós vamos falar acerca da necessidade da santificação. Infelizmente, irmãos, esse tema é um tema que é abandonado por muitos lugares. Santificação, o arrependimento, o pecado, são assuntos que em muitos lugares já está extinto. Não se fala em arrependimento e pecado, não se fala de santificação, não se fala mais da volta de Cristo, que Cristo está voltando. Mas o que a gente ouve por aí é: receba a sua bênção, receba a sua vitória, toma a porta aberta, toma a chave disso, toma a chave daquilo, você vai conseguir, você é vencedor. A pessoa pode estar cometendo todo tipo de erro, mas é falado para ela que ela vai ser vencedora, que Deus está com ela, mesmo toda a vida errada que ela está. Então as pessoas têm escutado isso, é por isso a grande razão é a ausência do verdadeiro evangelho em muitos púlpitos do nosso país, e tem deixado as pessoas a buscarem aquilo que não é o evangelho. Então, se a minha vida está tudo errado e estão dizendo que eu sou mais que vencedor, então tá bom, está tudo certo, né? Eu não tenho que me arrepender mesmo, eu não preciso analisar a minha vida, está tudo certo, do jeito que eu estou eu vou para o céu. E as pessoas se enganam, porque a palavra de Deus diz, eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 12, verso 14, leia em alto e bom som, para que possa sair aqui na gravação. Hebreus capítulo 12, verso 14, leia para nós a condição. Doze, 14. Então eu devo seguir a paz com todos e a santificação. Se isso não acontecer, ninguém verá o Senhor. Então, ir para o céu, você não vai para o céu por causa que alguém te disse uma palavrinha mágica. Você não vai para o céu porque você é um bom dizimista. Nós não iremos para o céu porque eu sou alguém bom. Não. Só vai para o céu por meio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o escritor de Hebreus, ele destaca que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a necessidade e a importância que devemos dar para a santificação. Para a santificação. Como eu já disse, que a santificação não significa que alguém pode alcançar a salvação porque se santifica. Não. Mas que a santificação, ela é inevitável na vida dos cristãos genuínos, convertidos. A santificação é resultado da conversão. Então eu não tenho que ser santificado para ser salvo, eu tenho que ser salvo, eu tenho que ser regenerado, eu tenho que ser escolhido por Deus. A salvação não depende de mim, dos meus méritos, mas depende exclusivamente dos méritos de Cristo. Então, o regenerado, ele é automaticamente genuíno, o regenerado genuíno, ele passa a
então para o processo de santificação. Então o cristão genuíno é inevitável que ele passe por esse processo de santificação. Ele passará por isso. Ele passará. E isto nós vemos lá no livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 23, diz assim: isto acontece porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Então, isso é um processo, né? O Senhor escolheu vocês para serem salvos, mediante a obra da santificação do Espírito Santo. Então vocês foram salvos e agora vocês estão recebendo a santificação do Espírito Santo. Sede santo porque eu sou santo. Então, o Espírito Santo trabalha. Mas aí eu quero falar com vocês, continuar falando, aonde aparece a necessidade de santificação. A primeira coisa, eu quero que você abra lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós vamos ver onde aparece a necessidade de santificação. E eu quero apresentar a vocês aqui nesta noite, pelo menos 6 pontos, onde aparecem a necessidade da santificação. Quem achou pode ler. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. É o capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha que versículo extraordinário. Visto que como pelo seu divino poder tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós estamos recebendo condições que tem nos levado à vida e à piedade. Essa vida, ela está ligada à vida com Cristo, ou seja, está falando do equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano. Então Deus tem te dado graça para viver e tem te dado, trazido você para a piedade. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver para Ele e para vivermos em piedade, sermos homens e mulheres piedosos. É Ele que nos conduz para esse caminho. É Ele mesmo que nos leva, é doado a nós. Então, para aquele cristão genuíno, é doado a ele a vida e vida em abundância e uma vida de piedade, ou seja, uma vida de equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano. Então Deus coloca, ou Deus doa todas as coisas e circunstâncias para nos conduzir à vida de santidade. Irmão, Deus nos coloca em circunstâncias para vivermos uma vida de santidade. Entende que é isso? Deus nos dá condições, Ele doa para nós. Ele doa para a nossa vida. Então, para um crente genuíno, o crente genuíno, ele não vai dar desculpa que ele não consegue buscar ou andar em santificação. Por quê? Porque ele recebe isso de Deus. Ele recebe da parte de Deus essa bênção de andar, Deus dando esta condição. Ele doa todas as coisas, ou seja, Ele doa circunstância para nos conduzir à vida de santidade. Ele nos prepara, Ele nos ajuda.
Ele nos dá condições. Nós somos chamados então a viver a bondade e a glória. É para isso que nós somos chamados, para vivermos a bondade de Deus e vivemos em glória, glorificando o nome de Deus, vivendo uma vida piedosa. Todas as circunstâncias das nossas vidas estão no governo de Deus, e todas as circunstâncias nos levam a viver uma vida de santidade, de piedade. Então a santidade, o processo da santidade na vida do cristão genuíno é inevitável, vai acontecer, vai ocorrer, e ele será santificado dia após dia, porque o próprio Deus prepara circunstâncias para que ele viva a santidade de Deus. Isso é coisa linda. Aqui quebra e derruba todas as nossas desculpas, que nós não conseguimos, que nós não podemos. A Bíblia está dizendo que sim, ela está dizendo que sim. Então, nós não temos chamado para o pecado. Deus não nos chamou para o pecado. Ele nos chamou a nós para vivermos agora no pecado. Sabe quando você erra, quando nós erramos, quando nós falhamos? Não tem esses momentos que você sabe que errou? Não tem esses momentos que você sabe que falhou? Essa condição você não tinha antes. Mas por que você tem hoje? Porque o Espírito Santo te conduz a você reconhecer que você pecou. A reconhecer. E o Senhor nos chama então, não mais para vivermos para o pecado, mas Ele nos chamou então para a bondade, para a piedade, para a santidade e para a glória do nome dEle. Foi para isso que nós fomos chamados, a viver em santidade. Podemos ter então uma tentação, mas nenhum chamado ao pecado. Nós podemos ter uma tentação, mas nenhum chamado para o pecado. Nenhum chamado. Podemos ser tentados dia após dia? Sim. Você pode ser tentado? Pode. E há vários meios e circunstâncias em que você e eu podemos ser tentados, mas não chamados para pecar. Não chamados para pecar. Nós somos tentados dia após dia, mas nós não recebemos convites para o pecado. Nós somos chamados para a santidade agora, para a santidade. Nenhum chamado que nós recebemos, não recebemos nenhum chamado para sermos orgulhosos ou imundos em nossos pecados. Deus não nos chamou para sermos orgulhosos e impuros. Deus nos chamou para a humildade, e Deus nos chamou para a pureza. Então quando você vê alguém orgulhoso por aí, batendo no peito que ele é, que ele faz, que ele pode, esse não foi chamado por Deus, porque o chamado de Deus não torna a pessoa orgulhosa, mas torna a pessoa simples, torna a pessoa humilde. A santificação torna a pessoa humilde e simples, porque este é o verdadeiro chamado de Deus para a vida de santificação. Quando você ver alguém batendo no peito, eu tenho poder, eu tenho unção, vem para cá, porque aqui tem poder. Esse nunca foi chamado por Deus, porque Deus, Cristo Jesus, nunca fez isso. Nunca convidou as pessoas para mostrar o seu poder, pelo contrário, convidou as pessoas para ouvir o Evangelho, para se arrepender dos seus pecados. Então Ele não nos chama para sermos tentados, Ele não nos chama para sermos orgulhosos, Ele não nos chama para sermos imundos, sujos com o pecado, mas Ele nos chama para sermos santos. É para isso que Ele nos chamou. E aí bate aquela dúvida de algumas conversões de pessoas completamente oposta do que a Escritura mostra e fala e ensina acerca do que é santidade, irmão. Toma cuidado com aquele que fica assim batendo no peito. Olha, eu estou cheio de unção, porque eu oro bastante, porque eu leio bastante. Toma cuidado com isso daí. Espírito Santo não deixa ninguém orgulhoso. Espírito Santo não deixa ninguém convencido. Espírito Santo deixa a pessoa piedosa, deixa a pessoa
a pessoa reconhece quem ela é, quem é Deus, ela olha para o seu próximo como a superior a si mesmo, ela não se acha melhor que o seu irmão, ela não se acha melhor que o seu próximo. Quando o irmão peca, ele não olha com olhar de ira ou de justiça, achando que ele é mais limpo que o irmão, não, ele ama esse irmão, porque ele entende que o amor cobre multidão de pecados, ajuda esse irmão, desvia esse irmão do caminho, não hostiliza esse irmão. A santificação faz isso, ela faz esse trabalho transformador na vida minha e na vida sua. A santificação vai nos moldando com as características do nosso mestre Jesus. Então nós vamos se parecendo com Jesus, vamos falando, pensando, agindo a semelhança dele. No entanto, a gente vê o que é o oposto por aí. O que é o oposto? Fomos chamados. E qual que é a necessidade então da santidade? É que nós fomos chamados para ser santos, irmãos, santos. O apóstolo Pedro também, ele escreve que os redimidos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim, vamos ver lá 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós vemos aqui que ele vai falar da aspersão, e esta aspersão que Pedro está falando significa na Bíblia a purificação, que nós fomos purificados pelo sangue de Cristo, nós somos purificados no sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma, o autor de Hebreus que nós lemos, diz que Cristo é quem santifica os santificados. Por meio do quê? Por meio do seu sangue. Nós fomos santificados, nós fomos redimidos para quê? Para a obediência e a aspersão do seu sangue, do sangue de Jesus, irmãos. Nós somos chamados para a obediência. Então nós temos que ter uma vida de obediência, buscar ao Senhor. O que o Senhor espera de nós é a obediência. O que o Senhor espera de nós é que valorizemos o sangue derramado, porque esse sangue é que nos purifica. Pela santificação de Cristo, nós somos santificados. Somos santificados. A primeira necessidade então é que Deus nos chamou para isso, para sermos santos. A segunda necessidade nós lemos que sem santificação não há a evidência da nossa justificação. Por quê? Porque justificação e santificação, elas andam juntas. Por que isso? Porque do lado de Cristo veio sangue e água. Sangue para justificação, água para santificação. Quando o soldado que estava diante de Jesus e furou o lado de Jesus, quando ele furou, saiu água e sangue, ele ficou atônito, ele ficou parado, porque esse sangue e água, ele justifica e santifica. O que quer dizer isso, irmão Christian? Quer dizer que os verdadeiros cristãos genuínos, eles foram lavados por esse sangue, por essa água santificadora. É impossível alguém que foi coberto pelo sangue, pela água, e continuar a mesma pessoa. Isso é impossível. Não existe possibilidade nenhuma de alguém permanecer do jeito que está, do jeito que veio. As pessoas dizem, venha como está, mas com certeza, se o Senhor te salvar, você não ficará como entrou, você não continuará como entrou,
mas você será transformado pelo poder santificador do sangue de Jesus Cristo. Então, sem santificação não há evidência da nossa justificação. Mas a grande verdade é que, portanto, a santificação, ela reflete de forma visível a regeneração. Como? Ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo e que agora é criatura conforme a imagem de Cristo. A santificação reflete de forma visível que essa tal pessoa se converteu. Como? Ela abandonou a sua velha natureza. Ela não vive mais na sua velha natureza. Ela está sendo transformada. Ela foi deixando muita coisa, e nós estamos nesse processo de regeneração, abandonando muitas coisas. Há muita coisa em mim, na minha vida, que precisa ser abandonado ainda. Há muita coisa na nossa vida que precisa ser abandonado, mas a santificação está fazendo isso. As pessoas, através de nós, têm nos visto dizendo: olha, aquela pessoa ali se converteu mesmo, olha, aquela pessoa ali, fulano, mudou de vida, você viu como aquela pessoa está diferente? A conversão, a regeneração, a santificação coloca para fora aquilo que ele está sendo por dentro. A santificação mostra, traz à luz quem ele é por dentro, e ela coloca por fora, e as pessoas vão notar: olha, verdadeiramente fulano, cicrano, beltrano mudaram de vida, se converteram verdadeiramente. É notável, é visível. É visível. Quanto também é visível que tal pessoa também, que a sua conversão não é genuína. Por quê? Porque ela não abandona os seus velhos hábitos. Ela não deixa os seus velhos hábitos. Ela não deixa. Por isso que conversão é muito sério, regeneração é muito séria. Terceira necessidade: sem santificação não temos título para o novo pacto. Ou seja, o pacto da graça é a nossa carta para o céu. O pacto da graça é a nossa carta para o céu. A condição da aliança é que Deus seja nosso Deus. Isso precisa acontecer. Então apenas pessoas santificadas desfrutam das bênçãos da aliança. Apenas pessoas santificadas que desfrutam desse pacto da aliança, que fomos salvos pela graça. Pela graça. Tem muita gente, por não entender, não compreender, acha que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, meu querido, você não tem que fazer nada não. O Cristo te salva, se revela a ti, ou você não pode fazer nada para entrar nesta aliança. Essa aliança é um pacto que Cristo fez, por intermédio do seu sangue, do seu sofrimento, e nos deu o direito de sermos chamados e sermos eleitos e filhos de Deus. Então, sem santificação não temos um título para o novo pacto, não temos. Apenas pessoas santificadas desfrutam das bênçãos da aliança. E nós podemos ver lá em Ezequiel vai nos mostrar isso claramente, porque ele vai dizer que um novo coração eu te darei e colocarei meu espírito dentro de você, e eu serei o seu Deus. Abra lá comigo, Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Olha o que diz o texto: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso aqui é regeneração, irmão.
essa mudança que Ele faz no interior do ser humano. Então pode 50 mil pessoas dizer, eu me converti. Se Deus não fizer esta obra regenerativa dentro do pecador, não existiu conversão genuína. É Ele que faz esta mudança, é Ele que faz esta transformação, é Ele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Perceba a ação soberana na conversão do pecador. Irmã Rosa, é Ele que vai colocar o Espírito em nós, é Ele que vai colocar o Espírito e fará com que andemos na sua lei, e fará também que não só andemos na sua lei, mas que também guardemos a sua palavra, e que também observemos a sua palavra. Ele estava dizendo para o povo de Israel, esse princípio da ação regeneradora de Deus mudou? Não, esse princípio, esta ordem, esta ação de Deus continua acontecendo na vida de pecadores como eu e você. Aqui se diz e aqui se chama conversão genuína. Se Deus não colocar, se Deus não plantar, se Deus não mudar, se Deus não fazer o nosso coração se inclinar, não houve regeneração. Então a aliança com Deus só é possível se Deus dar um novo coração para o pecador, senão não tem assunto, não tem conversão, não tem mudança de vida. É por isso que tem muitas pessoas, muitos crentes, irmãos, por não compreender que é uma ação soberana de Deus a conversão, ficam brigando, briga com a família, briga com o parente, briga com o esposo, briga com a esposa, querendo que eles se convertam na marra. Não vai, meu querido. Ou Deus age na vida dele, ou Deus opera na vida dela, ou não vai acontecer. Você pode falar a vida inteira, e eu não estou dizendo aqui que você não tem que falar do evangelho, não é isso que eu estou querendo dizer. O que você não tem que ficar perdendo o seu tempo é querer converter pessoas na marra. Elas não vão se converter na marra, elas só vão se converter pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Ou Deus faz, ou nós não estamos na aliança. Ou Deus vem e faz, ou nós estamos perdidos, totalmente perdidos. A quarta necessidade é que ninguém vai para o céu sem a santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é um Deus santo, e não permitirá que nenhuma criatura profane e se aproxime dele. Ele não vai permitir isso, porque Ele é santo. Ele não vai permitir que nenhuma criatura profane e se aproxime dele. Não vai. Um rei não permitirá que um homem com feridas de praga se aproxime da sua presença. Deus não permitirá que um profano se aproxime da tua presença. Embora Deus permita que ímpios vivam por algum tempo na terra, Ele nunca permitirá que esses ímpios, permitirá que o céu seja incomodado com tais pessoas. Deus não levará aos céus ímpios que amam a impiedade, que amam a profanação, que amam o pecado. No céu não entra pecado, e não entrará pessoas pecaminosas. O que vai entrar no céu? Vai entrar no céu os eleitos de Deus, chamados, santificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. São essas pessoas que entrarão no céu. Não entrarão pecadores, vidas pecaminosas, profanas no céu, que não foram chamados, que não foram eleitos, que não foram escolhidos, que não foram santificados. Esses não entrarão nos céus. Porque aqueles que não foram eleitos, eles continuarão amando a injustiça, amando o pecado, amando a impiedade, amando a impureza. Por isso eles não entrarão.
E é por isso que Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não vai ver, não verá. Então perceba que o caminho da conversão, dona Sueli, é um caminho que é representativo. Você vê, você percebe. Eu me lembro que quando eu me converti, eu vim da casa de recuperação, quando eu retornei para a casa da minha mãe, e eu vinha para fazer visita somente, porque aí eu não queria mais sair da casa de recuperação, porque eu já trabalhava lá, e o meu propósito era sair de lá casado. E realmente eu saí de lá casado e empregado. Foi esse propósito que eu fiz com Deus. Muito bem casado, muito bem casado. Eu estava pensando esses dias, minha esposa, ela é fantástica. Ela é fantástica, ela é uma benção. Deus não teria melhor para me dar. E quando eu saí da casa de recuperação para visitar a minha mãe, os meus amigos da bagunça, da balada, diziam assim para mim: nossa, Cristian, isso é perceber. A santificação faz com que as pessoas percebam a mudança. Nossa, Cristian, como você mudou. A mãe de um amigo meu, ela dizia assim para mim: ai, eu quero que o meu filho case com uma esposa igual a sua, para ele mudar de vida. Eu dizia para ela: não foi por causa da minha esposa que eu mudei de vida. Eu mudei de vida porque Cristo me salvou, Cristo mudou minha vida. A minha esposa é um presente de Deus para mim, mas é Cristo que vai transformar o seu filho. E os meus amigos diziam assim: nossa, Cristian, você mudou de vida mesmo, hein? Nossa, como que você está diferente, como que você está falando diferente. As pessoas diziam assim: como o seu semblante parece que tem luz, você está mudado, a sua conversa, o seu pensamento é outro. Os colega de droga, de copo, de bebedeira, de bagunça, de balada: como que você mudou, você está diferente, o que aconteceu? Eu falei: eu tive um encontro com Jesus. Você não usa mais droga? Não. Inclusive eu estou aqui com a minha esposa, Deus me deu uma esposa. Então, meus queridos, a conversão, ela passa por essa mudança. Ela vai mudando, ela vai transformando, e aí veio minha mãe, e aí veio meu irmão, e aí veio outro irmão, e aí veio outro irmão, e vai vindo. Deus vai fazendo. Então ela muda. Deus transforma o coração, Deus transforma o pensamento, Deus transforma tudo. Por quê? Porque Ele quer que eu e você sejamos santificados todos os dias, e é Ele que faz isso. Por quê? Porque eu e você somos eleitos dEle, e é por isso que Ele vai fazendo esta obra em nós, operando essa obra em nós, até nos estar na estatura de varão perfeito. E quando nós estivermos em estatura de varão perfeito, Ele nos levará com Ele, pode ter certeza. Ninguém parte dessa vida na hora errada, em momento errado, ou porque Ele causou. Nós partimos dessa vida porque chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora, e Deus nos leva. Só Ele sabe o que Ele faz entre esse intervalo da morte e da subida para o céu. Só Deus sabe o que Ele faz, o que Ele opera. Isso é uma coisa extraordinária de Deus. Mas a quinta necessidade da nossa santificação é que sem santificação todas as nossas coisas santas são corrompidas. Tudo aquilo que nós temos como santo é corrompido, se não houver santificação. Ah, eu vou consagrar isso aqui, tá, consagra, mas a vida não corresponde. Ah, eu vou consagrar isso, tá bom, você faz até jejum, consagra hoje, mas o restante da sua vida não é uma vida de consagração. O que adianta? É outra coisa que as pessoas interpretam mal. Para que serve jejum, irmão? Jejum não serve para abrir porta, não. Jejum não serve para dar carro, não. Jejum não serve para abrir porta de emprego, dar chave de carro, chave de casa, ser próspero. Jejum não é para isso. O jejum é para o
quebrantamento interior nosso mesmo. Jejum é para nos quebrantar, para nos deixarem, nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, o quanto você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Irmão Christian, eu não estou falando de arrepio não, o Espírito Santo não arrepia ninguém. O Espírito Santo não arrepia ninguém, não joga ninguém para o chão. O Espírito Santo convence o indivíduo. O Espírito Santo torna esse indivíduo mais quebrantado, mais manso, mais simples, mais humilde. O Espírito Santo faz com que ele nos capacita a ouvir a sua voz, irmão. Jejum, consagração serve para nos quebrantar mais e nos tornarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Então, por que tem muito crente que ouve e não consegue obedecer? Porque ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, sem santificação, todas as nossas coisas santas são corrompidas. Para aqueles que estão contaminados, nada é puro, irmão. Nada é puro. Todas as coisas dele são impuras. Para aquele que está contaminado com o pecado, banhado no pecado, tudo para ele é impuro. Não há pureza naquilo que ele faz. Mas é interessante que existiu uma onda, eu não sei se ainda acontece, é em outro contexto, que as pessoas, eu sou santo porque eu faço isso, eu sou santo porque eu jejuei. Não, está tudo errado. Quem é santo? Santo aqueles que estão sendo santificados por Deus. Quem é santo? Santo é aqueles que estão andando em santidade. E essa santidade é perceptível? É perceptível. É perceptível, você percebe. Olha a diferença de alguém orgulhoso, que bate no peito, e a diferença daquele que é quebrantado pelo Espírito. Você já percebeu? Irmão, perceba, em muitos pastores piedosos, você vai ver a diferença. Pega esses pastores triunfalistas, do Evangelho sem cruz, e que tudo Deus vai dar. Converse 5 minutos com o piedoso e converse 5 minutos com esse. Você vai ver o abismo de diferença. É interessante que você percebe no semblante, ele não precisa dizer que é piedoso, você percebe no semblante dele que ele é uma pessoa piedosa. Mas existe o falso piedoso? Existe. Opa, se existe. Fala como piedoso, age como piedoso, ele aprendeu a trazer consigo característica de piedoso, mas não quer dizer que ele é. Fala bem, pensa bem as palavras que vai colocar, está cheio por aí. Mas só que tem uma coisa, ele sempre vai dizer eu, ele nunca vai descer do pedestal, ele sempre vai ficar, aí você percebe. Um coração santo é o altar que santifica a oferta. Um coração santo é um altar que santifica a oferta, se não para a nossa santificação e ainda para a aceitação de Deus. A gente precisa pensar todos os dias, como é que eu estou diante do meu Deus? Como? Porque dependendo da forma que eu estou, Ele não vai receber a minha oração, Ele não vai receber o meu louvor, Ele não vai considerar a minha oferta. Porque Deus recebe de um coração santificado, de um coração que é altar para a santificação, para que Ele aceite. E nós temos que analisar a nossa própria vida todos os dias.
antes de adentrar na sua presença. Sem santificação, a sexta necessidade, não podemos mostrar nenhum sinal de nossa eleição. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pelo quê? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Sem a santificação não podemos mostrar nenhum sinal da nossa eleição. Por quê? Por quê? Porque o santificado, ele é santificado pelo Espírito, e ele vive, preste atenção, irmão, ele vive na fé e na verdade. Ele vive na fé e na verdade. Ele é um crente verdadeiro. Ele é um crente cheio de fé. Não é um crente murmurador, não. É um crente verdadeiro e um crente cheio de fé. Eleição é a causa de nossa salvação. A santificação é nossa evidência. Então, a salvação, a santificação, a eleição é a causa da nossa salvação, a santificação é a nossa evidência de que fomos salvos. Então o eleito, ele anda por fé e por verdade. Você conhece alguém por aí que não é verdadeiro? A verdade. Por que Paulo diz isso? Porque os que estão perecendo não podem escapar ao engano do anticristo. Aqueles que estão perecendo e que não moram a verdade, que não há fé, eles não escaparão da mentira do anticristo, serão enganados, e estão sendo enganados. Mas e o eleito, o salvo? O salvo não. O salvo não será enganado. Satanás, se ele pudesse, ele até tentaria enganar os escolhidos, mas isso não é possível. Ele não enganará os eleitos de Deus. Mas os ímpios estão perecendo, e os ímpios não podem escapar do engano do anticristo. Eles estão sendo enganados, levados, perecendo, indo para o abismo. Mas o eleito de Deus não. Por quê? Porque a santificação é a marca da ovelha eleita de Cristo, irmão. A santificação é a marca da ovelha eleita de Cristo. Nós temos que tomar cuidado. E às vezes nós temos que tomar cuidado até aqueles que entram no nosso meio. Vêm vestidos de lobos, mas lobos devoradores, não são ovelhas. Não são ovelhas, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas a palavra de Deus é poderosa para nos ensinar, para nos orientar. E aí ele continua: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ele está falando com crentes, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça,
consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Tem que ter conformidade aqui com a palavra. A minha vida tem que estar de conformidade com a palavra. A minha vida externa, a minha vida cotidiana, ela tem que responder à palavra, ela tem que ter harmonia com a palavra. Então ele exorta que vocês fiquem firmes, porque vocês têm recebido a consolação no vosso coração, e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Ou seja, vocês têm alcançardes a glória do nosso Senhor. Isto quer dizer, vocês têm tomado parte na segunda vinda, ou na manifestação de Cristo em glória. Vocês verão e vocês subirão com Cristo em glória, porque vocês fazem parte disso. Então fiquem firmes, vivam a vida com a boa palavra e externem esta vida, que a palavra de Deus flua da vossa vida. Que alguém olhe por nós e diga: ali vai uma mulher, ali vai um homem de Deus. E a mulher disse: vamos fazer um quartinho, para que ele, quando passar por aqui, possa descansar. As pessoas percebem. Muitos querem enganar, vestir uma capa, mas o Evangelho tira toda a capa da mentira, do engano, do erro. O verdadeiro Evangelho veio para desmascarar as máscaras do falso Evangelho. Amém, meus irmãos?